Comecei a ser feminista num grupo de mulheres que se formou em 1970. Eu comecei em 85, num trabalho de pesquisa sobre o movimento de mulheres de Alagoas, que foi quando eu comecei a militar no movimento feminista. Eu comecei na universidade em Campina Grande, fazendo curso de psicologia, mais precisamente na formação em psicologia social. Eu comecei a trabalhar com mulheres na periferia, em Osasco, em creche. E a partir daí eu vi que tinha alguma coisa errada na história. Que as mulheres carregavam os filhos para baixo, para cima, eram discriminadas na entrada da creche. E aí isso me despertou. A partir daí eu fui para um 8 de março e caí na vida. Nunca mais parei. Já fomos poucas, muito poucas. Já fomos muitas. Já fomos 800 grupos. Já fomos 10 grupos. Já fomos 200. Já fomos grupos de negras, de lésbicas, de trabalhadoras do campo, de fábricas, empregadas domésticas, donas de casa, prostitutas, feministas. Se em alguns momentos parece que o movimento desaparece, noutros ele ressurge, vivo, questionador, ampliado, multifacetado, controvertido, mas refletindo sempre a diversidade das mulheres na vida cotidiana. Recortar essa história. Relembrar seus caminhos para os que estão iniciando hoje a caminhada, que não começou na década de 70 e nem termina agora. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. As feministas já ganharam um espaço relativamente bom, né? Já houve um crescimento, apesar de que muita coisa ainda precisa. Mas a gente percebe que a mulher da época passada era uma mulher totalmente oprimida e que hoje ela já tem um outro lugar, um outro espaço. E eu gostaria de ter nascido agora, certo? Porque eu acho que a vida é bem melhor agora, onde a gente não tem tanta opressão, não tem tanto limite. O feminismo me mostrou, por exemplo, que tem um leque de busca da liberdade, certo? De busca do teu eu com o outro, que o partido não conseguia me passar. É uma coisa que eu não coloco isso de forma alegre. É uma pena para mim os nossos partidos de esquerda não conseguirem viver essa mudança interior que o feminismo trouxe para todas as mulheres a nível de mundo. Eu sou uma mulher mais inteira e mais feliz. Foi uma coisa que mudou muito a minha vida. Comecei a perceber uma singularidade em termos da questão da mulher que até então eu não via, não percebia. Até me parece que eu andava, antes de ter esse contato, meio adormecida, né, em relação ao mundo. O feminismo trouxe para mim a dimensão do amor, da paixão, do afeto, da esperança, da utopia, e isso tudo na construção do sujeito político. Eu não considero que o sujeito político possa ser construído apenas pela racionalidade. Ele está implicitamente acoplado, ligado e amarrado na subjetividade e na paixão. Ser filha de feminista numa cidade grande, acho que não é tão complicado assim, mas acho que ser filha de feminista numa cidade pequena, como era João Pessoa, onde a gente morava,
era uma coisa complicada. Tenho assim, você não é ninguém mais a não ser a filha da feminista, né? Então tem uma lembrança que me vem sempre à cabeça que uma vez eu estava andando com meu irmão na rua, indo num supermercado, uma coisa assim, e um cara da banca de jornal, onde a minha mãe tinha saído no jornal alguns dias antes, ou sei lá, fez assim: olha lá a filha da feminista andando, olha a filha da feminista. Uma coisa que marca, fica batendo na tua cabeça, olha a filha da feminista. Mas é bom também, é bom porque em casa é diferente ser filha de feminista e ser filha de uma pessoa que não tem essa visão, né? Eu sempre tentei fazer parte do movimento de mulheres, mas muito reservadamente pelo fato da minha mãe ser uma pessoa destacada no movimento. Eu tenho experiências de atuar politicamente tanto com pai quanto com mãe e acho difícil manter uma individualidade num movimento onde os pais estão participando. Eu acho que as minhas filhas, acontece uma coisa super interessante, elas acham o meu feminismo, sempre acharam uma coisa chata, que me afastava de casa, né? Mas eu acho que elas incorporaram o meu feminismo na vida delas. Eu sinto as minhas filhas muitíssimo mais tranquilas como mulheres, sabe? E libertadas, digamos assim, daquelas aflições, né, que foram características do meu tempo. Então eu acho que elas absorveram o meu feminismo, embora ele tenha significado num determinado momento um distanciamento. Durante séculos, as mulheres não podiam quase nada, além de criar os filhos, servir aos homens e trabalhar duro. Quando, recrutadas pela lógica capitalista, começaram a engrossar as linhas fabris de produção, recebiam muito menos do que os homens, por um trabalho igual ou mais desumano ainda. As mulheres não podiam votar, eram consideradas jurídica e politicamente incapazes. Não podiam eleger, nem serem eleitas. Rainhas do dever, mendigando migalhas de cidadania. No Brasil, a luta das mulheres pelo direito elementar do voto durou cerca de 40 anos. Mulheres incríveis como Deolinda Dalto, Berta Lutz, Alzira Soriano, Almerinda Gama, entre outras, queimaram as pestanas para convencer os senhores do Brasil da justeza do voto feminino. A vitória finalmente se deu em 1932 e representou a primeira insurreição feminista bem-sucedida em nosso país. E o que a gente queria com o movimento? Defender os direitos que estavam implícitos na Constituição. A Constituição brasileira dizia: todo cidadão é igual perante a lei. Então, nós, cidadãs, tínhamos direito de votar como o homem tinha. Mas isso os parlamentares, deputados em geral, não entendiam. De modo que o nosso trabalho maior foi junto a eles. O que nós queríamos era o voto feminino, porque achávamos que com o direito político adquirido, nós podíamos futuramente obter os direitos civis que nos faltavam. Imagina que naquela época, a mulher casada não podia trabalhar sem consentimento do marido. Era assim. Eu tinha sempre este ideal de melhorar o nível de vida da mulher, porque queria melhorar o meu nível, mas sempre achei que o meu nível só não podia subir se não fosse coletivo, se o movimento não fosse coletivo. Encontrei a maior liberdade para levar o voto feminino e a opinião feminina em todos os setores. Encontrei também companheiras de grande renome, que agora me escapa a memória, mas todas elas, cada um no seu setor, sempre teve grande valor e conseguimos compor isso, fazer com que a mulher tivesse o mesmo direito que o homem no campo político como no campo científico, em todos os campos. As mulheres que participavam do movimento pela anistia eram mulheres com
alguma experiência política, de participação política, umas mais, outras menos, ou familiares de presos políticos, né? Eram pessoas que tinham uma visão democrática, né? Uma postura, na época, tida como uma postura de contestação ao regime militar. Não eram mulheres feministas, mas dentro desse processo de luta pela conquista da anistia, também muitas dessas mulheres tomaram consciência de que havia uma discriminação à mulher, até mesmo na repressão política, né? Não só na direção política dos movimentos de contestação, mas no próprio caráter da repressão. As mulheres, né, principalmente as mulheres que se reuniam nos bairros, elas fizeram uma pesquisa e ali elas levantaram que o principal problema que elas enfrentavam era o problema da carestia de vida. E essas mulheres começaram a discutir muito a respeito da situação política mesmo do país e fizeram até uma carta. Elas aproveitaram assim aqueles anos que chegavam próximo do Ano Internacional da Mulher, fizeram uma carta ao presidente da República, onde elas colocavam suas principais reivindicações, que era congelamento dos preços das mercadorias de primeira necessidade, aumentos salariais, né, dignos, né, de acordo com o aumento do custo de vida, reforma agrária, e elas reivindicavam creche também nessa época. Junto com a luta contra a carestia, as mulheres levantaram com muita força a questão da creche. A minha militância eu iniciei no movimento negro, né, em 1980. Eu comecei minha militância em comunidade eclesial de base. Eu comecei a militar no Grupo Somos, que foi o primeiro grupo homossexual do Brasil, onde surgiu um subgrupo só de mulheres. Depois da entrada no sindicalismo, né, na comissão de mulheres do sindicato e depois na comissão de mulheres da CUT estadual. Olha, eu iniciei, né, no feminismo, vamos dizer assim, juntamente com a entrada no partido, no PCB. Então, eu no partido era considerada uma militante de segunda categoria, porque trabalhava no movimento de mulheres, né? E no feminismo também me olhavam de banda, porque eu era uma feminista de partido. Em 1975, não havia ainda grupos feministas no Rio de Janeiro e as próprias ideias feministas chegavam aqui muito filtradas e filtradas especialmente pelo ridículo, pela censura e pelo ridículo. Então um grupo de mulheres, do qual eu fazia parte, se reuniu e tentou organizar sob a bandeira da ONU, que era o que nos permitia qualquer tipo de organização naquela época, na época da ditadura, um seminário com um nome pomposo, um seminário chamado Seminário de Pesquisa sobre o papel e o comportamento da mulher na realidade brasileira. Foi dessa maneira, então, que nós, brasileiras, encontramos uma oportunidade de, iludindo, né, a censura política da época, organizar uma enorme reunião de mulheres e dessa forma comemorar juntas o Ano Internacional da Mulher. Participei do jornal Nós Mulheres entre 75 e 79, que foi o período da existência dele, e do Mulherio, que nasceu no início da década de 80, mas que eu trabalhei lá de 83 a 88, quando ele acabou. No Nós Mulheres foi um jornal feito espontaneamente por um grupo de mulheres. A gente recebia contribuições de artistas, tipo Ruth Escobar, Regina Duarte, Lígia Fagundes Telles, para tirar cada edição do jornal, e também colaborava pessoalmente para isso.
E a importância naquele momento era da gente se sentir capaz de ter um espaço onde a gente dizia aquilo que tinha vontade de dizer. O Mulherio surge depois de um certo vazio, apesar da existência do Brasil Mulher, dali a alguns anos, 2 anos possivelmente, e ele já surge de uma forma muito mais estruturada dentro de uma instituição, a Fundação Carlos Chagas, como um projeto acadêmico. E o movimento de mulheres também é estruturado, há, eu acho que cerca de 100 grupos de mulheres já nesse período, e ele tem uma distribuição, enfim, regular, ele recebe muita correspondência de dentro do Brasil e de fora do Brasil, porque a Fundação é um centro de informações muito grande, e ele já nasce com verba, né, com dinheiro, é possível pagar as pessoas, a equipe. Esses primeiros 8 de março, que foram públicos e massivos, tentavam mostrar essa visão que a gente se sentia portadora, tá certo? De que hoje nós podemos dizer assim, a questão da democracia está colocada também na questão de democracia de gênero. Naquele momento nós não compreendíamos assim com essa clareza. Nós tínhamos uma intuição muito forte. A nossa questão ela é importante. Não adianta deixar para depois. Não tem subordinação. O que é específico, o que é geral, primeiro o geral, depois o específico. Isso era uma coisa que nós havíamos buscado em nós mesmas, aprendido nas nossas conversas, conversando mulheres de diferentes trajetórias políticas, conversando também com mulheres dos movimentos populares, porque naquele momento, também na nossa sociedade, tinha um outro sujeito, as mulheres. As mulheres, nos movimentos populares, eram um novo ator. Elas estavam organizadas, não tinha sindicato, não tinha partido. Eram esse o ator que, na realidade, mostrava uma crítica à sociedade brasileira. Eram as mulheres do movimento contra a caristia, eram as mulheres que lutavam por creche, eram as mulheres que queriam escola para os seus filhos. E nós, acho que percebemos uma coisa profundamente importante, que eram com elas que nós estávamos juntas. Tá certo? Era com elas que nós devíamos de falar da questão da democracia, a questão das mulheres. E assim nós tentamos organizar esses 8 de março, que foi o primeiro congresso, o segundo e o terceiro em 79, 80 e 81. Para o feminismo, a década de 80 se caracterizou como uma década de explosões. Foram muitas as passeatas, muitas as faixas, vozes ao megafone, célebres palavras de ordem como "quem ama não mata". Foram organizados grupos para combater a violência contra a mulher, para discutir o aborto, grupos interessados na saúde e na sexualidade femininas, grupos contra o racismo e o preconceito sexual. As mulheres formaram grupos de reflexão dispostas a checarem o mundo e a si mesmas. Se meteram nos sindicatos, nos partidos, nas prefeituras. Enfim, deixaram os bastidores e enfrentaram a rude cena da vida pública. Bom, desde 74 que eu atuo no movimento feminista, o SOS Mulher me pareceu o nosso momento mais radical e irreverente ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, porque nos botou frente a frente com as nossas contradições com relação à questão da violência, que não são poucas. Mas o mais importante é que nos permitiu tornar público a existência da violência contra a mulher, contrariando uma série de interesses em contrário a isso, mostrando que ela existe entre companheiros, entre aspas, entre intelectuais, entre ricos, entre pobres, mostrando e nos permitindo denunciar que ela existe dentro de casa, que existe na rua, que existe nas formas mais sutis de cantada, na dificuldade de acesso que as mulheres têm à rua à noite, nas relações de trabalho, na discriminação, enfim, uma porção de momentos da nossa vida, do nosso cotidiano. E nós mostramos isso de diversas maneiras. Nós mostramos e denunciamos isso através do atendimento no nosso plantão, através dos grupos de reflexão, através das passeatas e denúncias, através do teatro que nós levávamos aos mais diferentes lugares. SOS Mulher em São Paulo durou de 1980 a 1983. No meio tempo, começou numa série de outros lugares e em alguns deles continua. Queremos justiça, abaixo a impunidade.
Olha, para mim, quando eu comecei a ter um contato mais com o pessoal da cidade, que às vezes a gente chamava, periferia com a cidade, avançou um pouco mais o movimento de mulheres, né? Pegou um pouco mais do geral. Por exemplo, as coisas geral que a gente tinha na associação, que era a luta de bairro, a gente começou a ver que tinha luta específica, através do corpo, através dos gestos da gente, da cultura. Então, para mim, o movimento feminista de São Paulo foi muito bom. Então, a gente conseguiu fazer essa ligação e isso fez com que a associação também crescesse no sentido de ser feminista mesmo, no sentido da palavra, não o feminismo que o pessoal estava achando, que era mulher brigar contra o homem, não era isso. É assim a gente ter os direitos iguais dos homens e junto caminhar para melhorar a sociedade. Em Santa Catarina, no estado do sul do nosso país e especificamente em Florianópolis, onde eu sou vereadora até hoje, nesse período de 82 até 85, nós assistimos o surgimento de uma grande movimentação na área do movimento de mulheres. Por que isso? Nós acreditamos que seja até uma influência da efervescência geral do país na busca da redemocratização, como consequência também da década da mulher instituída pela ONU e do retorno de muitas informações dos grupos feministas que se formavam com muito vigor no Rio e São Paulo e que chegavam até nós lá da periferia com certo atraso. Nós estamos por aí sem medo, nós sem medo estamos por aí. Nós estamos por aí sem medo, nós sem medo estamos por aí. A gente sente que com Valinhos, em setembro de 80, se não me engano, o movimento cresce. O movimento cresce porque lá é um espaço coletivo em que as mulheres se encontram como mulheres e sabem que tem 1000 descobertas para fazer como mulheres e descobertas conjuntas de pessoas sensíveis, pessoas que estão repensando o seu papel, os papéis que lhe foram impostos e pessoas que estão pensando sobre o que fazer juntas agora. O movimento lésbico se encontra com o movimento feminista pela primeira vez em 1980, na PUC, quando estava se realizando o 2º Congresso da Mulher Paulista. As mulheres lésbicas pertenciam a um grupo exclusivo que chamava-se LF, Grupo Lésbico Feminista, que tinha saído de um grupo de homossexuais misto. E num determinado momento as lésbicas se separaram e criamos um grupo já com caráter feminista. A importância de um movimento de mulheres negras decorre da insuficiência com que o movimento feminista e o movimento negro tratam a questão específica da mulher negra. Ou seja, as mulheres negras, ao se organizarem, elas dão conta de uma lacuna política, que é a especificidade da mulher negra, que tem sido historicamente dissolvida na questão geral da mulher ou na questão geral do negro. O que as mulheres negras, ao se organizarem enquanto força política, estão dizendo é que existe uma especificidade que vem sendo historicamente negada e que ela, a partir das suas particularidades, pode se transformar em força política autônoma e independente. Se você quer saber o que é seriedade, é Benedita da Silva aprender o que é garra. É a mulher do Mandela ver talento de verdade. Se liga na Ruth de Souza, um exemplo de coragem. Olha pra mãe da favela. Eu comecei minha militância no Movimento Negro Unificado em 1969. O feminismo começou em 1975 na montagem do Ano Internacional da Mulher. Pode-se dizer que eu sou uma das pré-históricas. Eu me envolvi há 3 anos atrás, quando eu comecei a participar do sindicato. Eu acho que muitas mulheres no movimento sindical têm medo de se colocarem como feminista,
porque nesse setor é um machismo muito grande, uma predominância muito grande dos homens e as mulheres. Mas eu acho que o surgimento no Brasil do movimento feminista foi fundamental para que a gente pudesse colocar a questão da discriminação da mulher, que até então o movimento sindical brasileiro estava esquecido. A trabalhadora rural, ela fica sempre escondida por trás das outras trabalhadoras. O que ela faz não aparece, nem pelo próprio marido. Nem pelo próprio marido. Mulher e homem para o trabalho, quando chega ele deita numa rede, a mulher tem que trabalhar. Tem que fazer a comida e tem que pegar até a toalha do banho. E nessa situação foi que eu vi que eu, mulher, tenho que lutar para que isso não aconteça. Que eu e homem, nós dois, seja visto igual. Que ele tem o direito de trabalhar e eu tenho o direito de trabalhar. Que ele tem o direito de ter lazer, eu tenho o direito de ter lazer. A concepção feminista de mundo, a concepção feminista de relações entre homens e mulheres tem sido fundamental para que muitas trabalhadoras urbanas e rurais se descubram como mulher e se descubram capazes de enfrentar um mundo e desempenhar um papel que dentro do movimento sindical sempre foi um privilégio masculino. Essa experiência tem permitido, inclusive, que se mude um pouco a cara do sindicalismo. A partir de 1982, com o processo de redemocratização, o movimento de mulheres passou a discutir bastante internamente a possibilidade de, digamos, chegarmos ao poder, de fazermos parte do aparato estatal, né? E a discussão se colocava basicamente no sentido de que uma parte do movimento via que era importante que a gente tivesse um controle desse aparato estatal, que a gente tivesse a nossa voz dentro do Estado, porque é do Estado que partem as políticas que são, que têm a eficiência de transformar o cotidiano das pessoas, da população, né? E havia uma outra parte do movimento que entendia que o Estado era traidor, que o Estado iria, digamos assim, não sei, mas absorver, deturpar, deformar, manipular, enfim, o espírito do movimento, e que então era um inimigo, nós não íamos poder modificá-lo, né? Então que nós tínhamos que continuar a nossa luta fora do Estado, né? Essa basicamente, como eu vejo, foi a grande divisão que ocorreu na época, né? Olha, em 86, 87, quando o Brasil vivia todo o momento da elaboração da nova Constituição brasileira, e também tinha sido acabado de ser criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o movimento de mulheres, as feministas, se juntaram e elaboraram a Carta das Mulheres aos Constituintes. Essa carta acabou sendo um documento de pressão junto ao Congresso Nacional. Era uma carta que continha a reivindicação de todas as mulheres brasileiras, do campo, da cidade, de vários segmentos. E esse trabalho, esse lobby junto ao Congresso, contou muito com o apoio das parlamentares, do grupo de deputadas daquela época. E foi um trabalho vitorioso, um trabalho onde hoje 85% das reivindicações das mulheres estão contidas no novo texto constitucional. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Não provoque, é cor de rosa choque. A saúde como tema específico de trabalho no movimento de mulheres no Brasil, ele acontece no início da década de 80, justamente quando o movimento adota uma metodologia de trabalho e de ação política, de trabalhar os temas, os diversos temas nas suas especificidades. A violência, a saúde, o trabalho e outros, né? E a saúde aí realmente ganha, a questão da saúde ganha uma importância e se amplia muito, né? Porque os grupos se multiplicam, se organizam, partem não só para uma prática política, mas também para a produção de um novo conhecimento sobre a saúde e o corpo feminino.
o terceiro mundo a que serve na questão da engenharia genética, que barrigas de aluguel o primeiro mundo alugará, a barriga de aluguel no terceiro mundo é mais barata do que uma barriga de aluguel no primeiro mundo. Essas são questões muito novas, questões muito fascinantes, que nos intrigam demais, porque é questões que colocam, que retomam exatamente a dicotomia natureza e cultura, artificialização da vida, industrialização da vida, comercialização da vida. Nós já temos um preparo hoje para irmos para a luta geral com a nossa especificidade, enriquecendo esse geral, tá certo? É impossível discutir, por exemplo, ecologia no mundo sem discutir o problema da mulher. Ver a parte da mulher na ecologia. É muito difícil você discutir novas tecnologias se você não discutir a questão da mulher dentro disso. A guerra e a paz, as questões mais contundentes do mundo. Então isso me preocupou tanto que a partir daí eu comecei a entrar fundo na análise da questão da mulher, já agora tendo uma visão que eu chamo cósmica das coisas. E nesse sentido é que eu tenho aprendido muitíssimo, porque existem muitas mulheres que estão hoje numa linha, que eu chamo assim, uma linha que te joga para o futuro, sabe? É uma linha que te joga para o futuro. Eu acho que agora é a hora das mulheres que lutaram durante tantos anos para ter vez e voz, para ter uma influência nas decisões da sociedade, nas decisões de seus países. É a hora delas serem porta-vozes de uma nova visão de mundo, de uma nova visão planetária, de uma nova concepção, de um novo projeto civilizatório. A luta desenvolveu em mim a capacidade de lutar, entende? Eu hoje sei lutar por qualquer ideia que eu tenha. Se eu lutei pelo voto, que era o mais difícil naquela época, por que eu não tenho direito de lutar? As mulheres da nossa geração tiveram esse privilégio, quer dizer, foram capazes de compreender esse coletivo, de compreender essa vivência fantástica, de compreender as nossas diferenças, né? De compreender a nossa existência, não da forma que ela nos era colocada, mas sim da forma com que nós a sentíamos, quer dizer, era a vida como nós a sentíamos, não a vida como ela nos era dita que devia ser. Hoje eu me sinto uma morena que tem uma autonomia, por exemplo, na família. Eu tenho uma autonomia para discutir, dizer sim, dizer não. Eu posso discordar, eu posso, por exemplo, nas eleições sindical, eu posso votar e ser votada, né? Eu posso dizer aquilo que eu acho que é certo e aquilo que eu acho que não é certo. Enquanto antes eu não via isso. Alguém me dizia, tu está errado, e eu ia aceitar. E hoje eu não aceito mais. Hoje a decisão é minha. Isso que me fez. Para mim, hoje eu sou uma outra morena que vive um outro lado da vida. Vivo um outro lado da vida. Que eu nem lembro daquela morena que vivia antes e antes, dormindo, alguém decidindo pela vida dela. E hoje eu me sinto autônoma. E quero que muitas companheiras se sintam como eu. Tá? Esse é o meu objetivo. O feminismo para mim tem sido um sentido para a vida, um sentido para a vida pessoal, um sentido para a vida profissional, um sentido para ver o mundo da perspectiva das mulheres, como mulher, que nesse mundo nós fomos ensinadas a ver tudo pelos olhos dos homens. Essa é a novidade. E se diz que as mulheres elas conseguiram, nesses 25, 30 anos de feminismo, mudar mais do que no resto da história humana. Eu acho que a gente está apenas começando. O feminismo é uma esperança grande, uma coisa presente, um sentimento no coração. Eu sou
sou do Grupo de Trabalhadoras Rurais de São João do Araguaia. Pertenço ao GENS, Grupo Ecofeminista Nova Semente. Eu sou feminista, mas não sou de nenhum grupo. Eu faço parte do Centro de Mulheres de Favela e Periferia, CEMUFP. Sou quebradeira de castanha. Trabalho com o movimento das mulheres do campo e da cidade. Sou feminista autônoma. E a gente trabalha com grupos carentes. Eu faço parte do coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. A gente leva um trabalho sobre moradia. Sou vice-presidente do GENPAC, que é o grupo de mulheres prostitutas da área central de Belém.